E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será o sinal da aliança entre mim e a terra. A paz de Deus com toda a querida irmandade e também com as visitas do canal. Meus irmãos, posto essa obra no canal Obras de Deus. Se puderem, se inscreva no canal, compartilhe essa obra se você sentir no coração. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus seja sempre louvado. Amém. Eu estava no trabalho agora, o Senhor me trouxe uma obra que o Senhor fez na minha vida. Hoje eu acho que vai ser das obras mais rápidas de contar. Louvado seja Deus. Irmãos, quando eu era pequenininho mesmo, né? Inclusive, quando o Senhor me trouxe a lembrança, olha a lembrança, de 2 anos de idade. Meus irmãos, o Senhor nos guarda, né? Louvado seja Deus. Vou falar por mim, mas o Senhor nos guarda, meus irmãos. Com 2 anos de idade, eu me lembro de estar dormindo no carro, na época era do meu padrasto, né? Não vou citar nomes. E eu estava dormindo no carro do meu padrasto naquela época. E eu me lembro que algumas pessoas entraram no carro, assim, que eu não conhecia, pessoas assim, olha, 2 anos de idade. Pessoas que não sei se o Senhor me disse para ficar calado e fingir que estava dormindo e não olhar para eles. Eu não sei se o Senhor me disse isso, eu tinha 2 anos de idade, mas eu lembro de ter pensamentos assim, vamos dizer, de inteligência, né? Não só bobeira, aquele que talvez a gente vê por aí, Google Dadá, e fazer com a boca brrr, esses negócios, mas eu tenho essa lembrança. E eu estava trabalhando agora, e notei que dessa obra, que o Senhor me trouxe a lembrança dessa obra. Na hora, entrei em contato com a minha mãe para perguntar mais coisas referente a isso. Louvado seja Deus. Bom, voltando ao raciocínio, eu tive que parar aqui. Igual eu falei, contar a obra. Parece que é para tirar a comunhão, sabe, de contar a obra. Mas Deus é bom, meus irmãos. Glória a Jesus. Então, assim, então voltando ao raciocínio e tentando novamente, buscando a comunhão com Deus, com o Senhor para contar a obra. Então não estava mais estava naquela época do Google Dadá, fazer com a boca assim, nossa, é tão bom fazer isso, e fazer 2 anos de idade. O Senhor já me trouxe pensamentos inteligentes, né? Eu tenho essa lembrança, e o Senhor me trouxe essa lembrança certinho, da onde que eu estava, o campo de visão, as pessoas, a raiva a que elas estavam, como que eu posso dizer... me fugiu a palavra que eu queria dizer para falar como que elas estavam. O nervosismo é a palavra certa. O nervosismo, o estresse, o nível de estresse que as pessoas estavam dentro daquele carro. Aí eu peguei, o que eu fiz? Como o Senhor me trouxe essa obra para contar, entrei em contato agora com a minha mamãe bonitona, louvado seja Deus. Eu falo isso com todo respeito, meus irmãos, é um jeito carinhoso. Aí entrei em contato para saber mais, ela falou, nossa, nem lembrava disso, que isso tinha acontecido, passava nem na minha cabeça uma coisa dessa. Aí eu quis saber mais sobre isso, sobre esse livramento que o Senhor deu. E ela me contou, falou, olha, ela estava na época, o meu padrasto, né, em um evento, só que o carro ficava no campo de visão, se eu não me engano... ficava no campo de visão dela. Ela falou para mim, olha, eu ia te olhar de 2 em 2 minutos, e pode ser porque deixaram os vidros um pouco abertos para ter respiração no veículo, pode ser que por isso eles conseguiram alguma coisa lá para abrir a porta do carro e etc e tal, acharam mais fácil, né? E com isso ela falou assim, olha, a hora que estava dando os outros 2 minutos que eu olhei, o carro estava saindo sozinho assim, porque nós dois, né, no caso a minha mãe, na época o padrasto, tava lá e o carro saindo. E ela começou a gritar, socorro, meu filho tá no carro, estão roubando o carro, e gritando aquelas coisas todas. O pessoal se colocou no lugar, sabe? Olha tanto que Deus é bom. Comoveu o coração das pessoas, porque eu estava lá e eu tinha 2 anos de idade.
estava dentro do veículo. Olha tanto que é o amor, né? Tanto que assim, me levaram junto, louvado seja Deus, né? E eu com sono não deixei ele descansando aí, dormindo aí. E assim, ela até comentou comigo, falou, olha que responsabilidade minha. Eu falei, não é não, mãe, fica tranquila, Deus é bom, glória a Deus. E com isso, o pessoal saiu correndo literalmente atrás do carro e tentaram cercar, e pessoas já vieram do outro lado cercando o carro para ele não sair. Aí, segundo a minha mãe falou, os rapazes, dois rapazes parece que estavam dentro do carro, saiu correndo, deixou o carro lá, abandonou e saiu correndo, pulando os lugares lá, fazendo os negócios e sumiram, fugiram. Graças a Deus. E assim eu estou dizendo que Deus é bom. E é isso, meus irmãos, do meu nascimento são essas lutas, louvado seja Deus. Glória a Deus. E o Senhor guardando-me, me protegendo. Louvado seja Deus. Isso até uma ligação, vamos dizer assim, que o Senhor tem, né, com a mãe, com o pai. Se de repente você está aí preocupado com seu filho, com a sua filha, com seus pais, vai orar. Entra no seu quarto lá, dobra o seu joelho. E você, irmão, irmã, na verdade, né, põe seu véu. O véu é o sinal do poderio. Louvado seja Deus. De Deus, dos anjos, né? Poderio diante de Deus. Louvado seja Deus. Só você olhar na palavra. A palavra não mudou. Eu não vou entrar nessa parte. Eu vou dar só essa pincelada por cima. Então essa foi uma obra que o Senhor fez. Quando eu tinha ali meus 2 anos de idade, ela falou, olha, você tinha mais ou menos 2 anos de idade ali naquela época. E o Senhor já fez esse grandiosíssimo livramento para comigo. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é Deus. Então, meus irmãos, essa é uma obra pequena, uma das menores obras, mas eu me lembrei, o Senhor me lembrou de contar essa obra aí. Talvez contou tudo isso para dizer para você, ore pelo seu filho, ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos, ore pela irmandade, ore pelo ministério, ore por todos. Louvado seja Deus, apresente todos diante de Deus. Glória a Jesus. E se tem alguém que de repente tem um caráter que não é legal, um caráter contrário à palavra de Deus, um filho talvez em caminhos errados, você pode profetizar diante de Deus, em oração. Profetiza o caráter de Deus na vida deles, como que você quer, como que você pede ao Senhor, pode profetizar o que quiser. Não existe limite para oração, para falar com o Senhor. E o Senhor está atento, o Senhor está com os ouvidos atentos a nosso clamor, o Senhor está com os olhos abertos, nos olhando o tempo todo e está pronto para nos abençoar, está pronto para que nós venhamos a receber das bênçãos e saber que foi o Senhor. E quando o Senhor fizer isso, e o Senhor tocar no seu coração, não fique calado, levanta, vai testemunhar. O testemunho para a honra e a glória do Senhor, para a edificação da igreja. Só deixa de lado o testemunho, mas fala o testemunho diante de Deus. Glória a Deus. O testemunho é aquele que a pessoa vai ficar, ao invés de ficar feliz, alegre, edificante, a pessoa vai ficar triste, talvez vai ficar até pior do que estava. Por quê? Porque a pessoa não esperou o agir de Deus, não esperou o tempo do Senhor entrar na obra. Porque muitas das vezes o Senhor fala conosco que vai nos ajudar, nos abençoar naquela questão, naquela parte, mas às vezes pode ser que nós, vou colocar nós, não esperemos, né, por aquele momento do alimento ainda ser um alimento de leite, um alimento assim, entendeu? Eu falo com todo respeito. Digo assim, um alimento de leite, que pode ser que cada um tem um tempo, né, junto com o Senhor, um tempo de amadurecimento, um tempo de amadurecimento, crescimento, e na maneira que vai crescendo, talvez não vai usar mais a mamadeira, não vai usar mais o leite, vai ser uma papinha. Da papinha pode ser, eu não sei os processos de criança que vai aumentando, mas pode ser que daí já vai um arrozinho ali, já vai um pedacinho de uma verdura junto, uma fruta, e aí vai. Então pode ser que no princípio, apesar de você às vezes ser já de idade, você está naquele momento ainda da papinha, naquele momento ainda da mamadeira, do leite, do leitinho, e por aí vai. Porque às vezes você pode estar passando por uma luta, alguma situação, alguma parte nesse sentido, e o Senhor te dá uma palavra: sou contigo nisso aí, eu vou fazer tal coisa, tudo assim te beneficiando. Mas às vezes a pessoa, por ainda não entender, está naquele processo ainda dos alimentos,
desde o leitezinho, etc e tal, eu falo com todo respeito, a pessoa já antecipa. E em vez de contar já a obra depois que o Senhor já apareceu no tempo do Senhor, a pessoa às vezes quer contar antecipado. Por quê? Porque por algum motivo vai que pessoas mais possam orar por mim. Mas lembre-se de uma coisa: quando nós conhecemos o Senhor, nós conhecemos a Deus. Então, se você tem um acesso direto com o Senhor já fala contigo. O Senhor não precisa que você intermedie, que você fala, igual lá, um exemplo disso, o Senhor falava diretamente com Moisés. Senhor, Arão, manda alguém para falar por causa disso, disso, daquilo. Aí o Senhor mandou Arão, né? Mas ele já tinha tem um acesso direto com o Senhor. Se você tem acesso direto com o Senhor tem te falado. Se você talvez esquece, anota. Eu costumava anotar atrás da palavra de Deus, atrás da Bíblia lá. Olha, referente a esse assunto assim, dia tal, o Senhor me disse isso, pronto. Vida que segue. Não vou sofrer mais sobre aquilo. Vou esperar o Senhor agir. Então, quando a gente espera a palavra de Deus cumprir na nossa vida, a gente já está num alimento um pouco mais sólido, né? Já tem uma fé. E olha que o Senhor fala que se a fé for do tamanho assim, num grão de mostarda que é pequenininho, você vai poder dizer esse monte, ergue-se daqui e lança para lá. Porque às vezes nós podemos pensar, nossa, nós temos tanta fé, mas aí o Senhor fala, espera mais um pouquinho, eu sou contigo e tal. Aí a pessoa talvez se desespere, então ele está num alimento assim um pouco menos consistente, um pouco menos sólido, mas faz parte da trajetória, da caminhada junto com Cristo, junto com o Senhor. Então, fale o testemunho depois que o Senhor agir. Não antecipe a obra, não antecipe a bênção de Deus. Glória a Deus, porque senão se torna meio que um testemunho, que aí vai contar só os acontecimentos da prova e não vai contar a bênção de Deus que aconteceu sobre esse testemunho, que eu falo isso com todo respeito, porque a prova na vida do homem não é fácil, nem da vida da mulher, estou dizendo o homem como os dois. Irmãos, e o Senhor apareceu nessa obra, o Senhor livrou-me, louvado seja, volto a dizer igual o papagaio que repete, o Senhor, eu creio que foi o Senhor que me fez saber, ou talvez me disse, eu tinha 2 anos de idade, a hora que eu acordei com aquele pessoal no carro, falou, olha, finge que está dormindo e não olha para eles, fica quietinho. E assim eu fiquei. E o mover do Senhor, eu falo novamente, glória a Jesus, querida Irmandade. A minha mãe disse que de 2 em 2 minutos ela ia lá me ver. Ela me olhava, ver se estava tudo bem. E aquele carro, a hora que começou a sair lá da onde que estava parado, que a minha mãe viu, volta a dizer, minha mãe começou a gritar, socorro, socorro, estão roubando o carro, meu filho está lá dentro, meu filho está lá dentro. E o Senhor colocou, volta a dizer novamente, me fugiu a palavra, no coração das pessoas, que as pessoas saíram correndo e segundo ela, volta a dizer novamente, eles cercaram o carro. E os ladrões fugiram a pé, correndo, fugiram. E assim, meus irmãos, volta a dizer novamente, ore para o seu filho, para sua filha, para os seus pais, ore, interceda diante de Deus, por seu trabalho, pelo patrão que o Senhor colocou no seu trabalho, pela empresa, interceda diante de Deus, vai ter uma palavra de oração, volta a dizer novamente como um papagaio que repete, se eu já disse. Meus irmãos, tenha tempo de oração com o Senhor, fale com o Senhor, tenha comunhão com Deus, interceda, novamente volto a dizer, pela Irmandade, pelo ministério, interceda, cara Irmandade, visitas do canal, por todas as pessoas, louvado seja Deus. Meus irmãos, estendi bastante, essa é a obra que o Senhor coloca no coração de contar. Depois, daqui a pouco, eu lembrei mais outra obra agora, essa que eu ouvi na igreja, louvado seja Deus, congregado, santo é Deus. Essa é a obra, meus irmãos. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Jesus.